Muito bom, graças a Deus. Então, amados, eu vou fazer diferente hoje aqui. A gente vai bater um papo aqui, abrir para alguns comentários, algumas perguntas. Depois a gente tem um tempo de oração e aí a gente entra mais propriamente na aula de hoje, tá bom? Porque, na verdade, a aula de hoje é o encerramento do terceiro módulo e é quase que uma continuação. Nós vamos ver aí como a gente está falando que esse aspecto, né, do homem de Deus, a mulher de Deus bem-aventurado, né, aquela pessoa completa, aquela pessoa plena na sua consciência de identidade, na sua consciência de vocação. Então, a gente vai vendo assim esse processo se evoluindo, né? É a pessoa alcançando a sua totalidade. É a pessoa de estatura completa, de estatura plena. Então, esse é o propósito da nossa escola, essa consciência de uma pessoa completa, uma pessoa que em quem não falta, né? Então, não é uma pessoa que tem falta, é uma pessoa em quem não falta. Então, aí, quando o Salmo está falando da pessoa, do Senhor é o meu pastor, ele está falando da pessoa completa e não de uma circunstância satisfeita. Então, ele não está falando da nossa satisfação, ele está falando da nossa plenitude. Então, o Evangelho só cumpre o papel, a sua vocação redentiva na nossa vida, quando ele forma a pessoa de consciência, de convicção completa, amém? Onde as carências, as cobiças e os direitos vão encontrando o seu lugar próprio e deixam de reger, de orientar, né? de definir ou de decidir por nós, amém? Então vou abrir aqui. Quem quiser levantar a mão aí, fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade, ou acrescentar alguma coisa dentro daquilo que a gente está compartilhando, é só você abrir seu microfone aí e falar, tá bom? Ninguém? Todo mundo foi pego de surpresa aí? Fica à vontade aí. Vamos dar uma pausinha assim, porque às vezes o pessoal fica assim meio, né? Bom, se não ninguém tiver comentário, nenhuma pergunta. A questão do pacificador, né? O pacificador, lembra que a gente falou que ele não é um apaziguador. Então, ele é um reconciliador. Então, ele não é um apaziguador. Às vezes a gente está querendo apaziguar uma situação e não devolvê-la à sua condição original. Então, às vezes eu quero, por exemplo, na minha relação com os meus amigos, eu posso querer apaziguar para tornar a relação suportável, né? E não pacificar para tornar a relação verdadeira. Então, muitas vezes, o pacificador ele vai produzir um certo estresse, uma certa tensão, a tensão da pacificação, o estresse da reconciliação. Isso é essencial. E às vezes nós estamos querendo achar uma condição medíocre. Então nós estamos indo para mediocridade, para igualdade, para facilitação. Então o pacificador ele não é um facilitador, ele é um reconciliador. Então ele não está lá para defender os interesses das partes, né? Mas para que as partes tenham interesse uma na outra. Amém? Então não é para que as partes sejam contempladas, mas é para que o todo, vamos bem devagar nisso aí, o pacificador ele garante que o todo seja completo e não que as partes sejam contempladas nos seus interesses. Então às vezes eu estou num esforço de apaziguar para garantir que os interesses das partes sejam contemplados e não me esforçar para reconciliar as partes naquilo que é o propósito do todo. Alguma pergunta
Até aí, porque nós estamos falando de uma... Nós estamos chegando lá no... Nós estamos chegando na conclusão aí, né, do espiritualidade redentiva com quanto plenitude. Bem? Com quanto plenitude. E aí a coisa vai arrochando. Estamos falando de bem-aventurado pacificador, porque serão chamados filhos de Deus. E alguém só vai ver o Pai se vê o Filho. E aí Jesus, como aquele que veio trazer a paz, ele traz a paz através de um sacrifício. Ele traz a paz através de um confronto, né? Ele traz a paz através de um choque de realidade e de valores. E ele está trazendo a paz, porque ele está trazendo a referência de um absoluto para as partes. Então ele não está lá se desdobrando para contemplar os interesses de todo mundo. Mas ele está firme no propósito de ser o ponto de reconciliação. Então o pacificador ele é a referência inabalável para as partes. Ele não é um negociador das partes. Ele é o representante do todo. Então ele é a figura da paz porque ele representa o todo e não os interesses das partes. Então o pacificador não é um negociador. Quando, então, nesse sentido, o pacificador então, seria a pessoa que, numa mesa, por exemplo, vê um irmão cometer um equívoco, né, por exemplo, e ali que desvia assim, do propósito. E aí ele vai lá e coloca o seu ponto representando a essência daquilo que foi cometido no equívoco. Isso. Ele é a baliza. Ele é o fiel. Certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de fiel, o prumo não negocia com a parede. Beleza? Ele não está lá para ir para onde a parede foi. Ele está lá para dizer para onde a parede não devia ter saído. Amém? Esse é o pacificador. Amém? Então é um desafio, porque às vezes a gente está achando que o pacificador é um negociador, então ele fica para lá e para cá. Então, muitas vezes hoje nós estamos vendo muitos homens aí fazendo um trabalho de negociação para lá e para cá. E sendo que o pacificador ele tem mais uma posição firme da estaca, a estaca que foi fincada. Né? Ele representa o fiel de todas as partes. Então, o pacificador seria o ponto de encontro. É onde todas as partes podem se encontrar em paz, porque ele representa todas as partes. Ele representa o ausente, ele representa o ofendido, mas ele também representa o ofensor. Ele representa o ofensor na busca de misericórdia, e ele representa o ofendido no empenho da bondade. Então ele é a bondade para quem foi ofendido e ele é a misericórdia para quem ofendeu. Porque ele representa a fidelidade. Então lembra que nossa referência absoluta é a fidelidade. E a bondade e a misericórdia nos seguirão. Então quem é o pacificador? Ele representa a misericórdia para quem está devendo e ele representa a bondade para quem tem para receber. Então, eu poderia classificar como mediador ou também não seria... O mediador também, ele tem essa figura, né? Mas eu sinceramente, Jefferson, eu tenho muita dificuldade com o mediador porque ele fica no meio. E às vezes o pacificador ele vai ter que ir para o extremo. Então, por exemplo, você não equilibra uma balança, né, trabalhando o meio. Você equilibra uma balança colocando peso nos extremos. Então, muitas vezes o pacificador ele vai ter que colocar peso no extremo que está mais leve, para poder compensar o outro extremo que está muito pesado. Então, às vezes, tem um extremo que está batendo pesado. Aí ele tem que ir lá entendeu? Né? E colocar ênfase. Então, ele é um mediador, porque mas o fiel nem sempre está colocado no meio. Então, pensa uma alavanca. Né? Então, o ponto de apoio de uma alavanca nem sempre estará no meio. Se eu colocar ele no meio, pode ser que eu vou ter muito esforço. Então, eu vou ter que deslocar o ponto médio para que a alavanca seja mais eficaz.
Amém? Então, ficou claro isso aí? Porque eu acho que essa figura da alavanca ajuda. Então, ele, para poder promover a justiça, às vezes eu vou ter que mexer o ponto médio. O ponto médio vai ter que se deslocar para que o esforço aplicado na alavanca possa mover uma coisa mais pesada do que a gente conseguiria. Então, o ponto médio, ele tem que mudar. É essa pessoa aí que nós precisamos orar, então, para surgir na nossa nação. Isso. O pacificador. Isso. É só orar para os crentes tudo se converter e assumir o papel deles, que a nossa nação estaria liberta. E, Martinha, só nós agarrar aí, entendeu? E, meu Deus do céu, como... Isso, viu, Martinha? Eu sei. Eu estou falando porque... Aliás, Marta, eu até vou aproveitar aqui, eu tenho feito uma campanha, e sem medo de ser feliz, assumindo um risco, mas não vai ser a primeira vez que você me conhece, Martinha. Mas eu tenho feito uma campanha para que os homens e mulheres de Deus se engajem no meio legislativo. Entendeu? Então, eu creio que o parlamento brasileiro precisa ser resgatado. Ô, Júnior, eu tenho sentado, junto de todos os irmãos aí. Você, por exemplo, Martim, você, por exemplo, estava em tempo. Espera aí, Martim, escuta aí, Martim. Desculpa. Você está em tempo aí, por exemplo, nós te lançar de vereador aí em Uernândia. Assim, realmente, você está falando de pacificador e veio isso ao meu coração. Sempre em mesa, que você, como você já me conhece também, né? Não, gente, espera um pouquinho. Pausa, Marta. Eu vou ter que te interromper de novo. Esse pacificador. Espera aí, vou ter que te interromper de novo. Olha quem está chegando aqui, vem cá. Acabei de chegar aqui em casa. Está chegando aqui, olha que visita que eu estou recebendo aqui. Pensa se eu sou um homem abençoado. Boa noite. Olha aí. Gesiel vai estar aqui. O gaúcho mesmo. É pena que eu não tenho violão aqui em casa, porque senão ele ia fazer uma palha. Ah, já sei. Eu vou pedir para ele, nós vamos encerrar nossa aula hoje com um poema declamado pelo Gesiel, tá bom? Valeu? Tá firme? Então agora lá ele vai ser abençoado por uma comidinha quente feita pela dona Lana, viu, Martinha? A Lana vai cuidar bem dela. Agora voltamos a você, pode falar. Ele está bem de saúde, você quer? Tá, ele está aqui exatamente para melhorar o estado de saúde dele, tá bom? Então, tá bom. Aí a Lana vai fazer uns cafuné nessa... Você está falando de pacificador e o Jefferson falou a respeito de esse... mediador. Né? Conciliador. E eu sinto essa dificuldade, principalmente porque a gente tem muita gente acima da gente na mesa, né? Então, às vezes, você quer conversar de lá, conversar de cá. Não, eu falei, Senhor, o propósito não é esse, é leveza, chegar num bom termo, e até em termos de puxar para oração. Né? Esse dia nós estávamos numa reunião forte, uma reunião, inclusive até o Mauri estava aqui em Uberlândia. Uhum. Aí eu fui lá e conversei com os líderes, falei, gente, nós precisamos como se dobrar o joelho do nosso coração e orar pela nossa nação. Né? Claro. Mas é difícil, né? Porque tem. Falei, então tá difícil até entre nós mesmos. Por isso que eu estou comentando isso. Pois é, deixa eu só corrigir uma coisa aqui, o pessoal está reclamando aqui que o som está baixo. Vou chegar mais perto aí, Tá. Para mim tá ok. Tá ok? Bom, então tá bom. Olha, então é isso, Martinha e Jefferson. Eu creio que, tá vendo, a discussão é boa, porque nós vamos entrar aqui mais agora e você vai ver que realmente a gente vai vendo esse aspecto, que é o terceiro modo, né, é exatamente o visível do invisível. Então, é como se a virtude de Cristo fosse aflorando cada vez mais. Então, onde é que ela vai alcançar seu estado pleno? E aí, o que vai ficar patente? Que o estado pleno da natureza de Cristo não está na devoção. Está no compromisso com a justiça. E a gente está transformando a nossa espiritualidade cristã na devoção de Jesus e não no espírito de Cristo compromissado com a justiça. Então,
o sacrifício de Cristo é firmado na fidelidade, com compromisso na misericórdia e na bondade. Então, é a misericórdia para quem deveria pagar e a bondade para quem não vai receber. Então, aquele que não vai receber a dívida, porque ele emprestou para um fraudulento, então nós vamos garantir bondade para ele, porque ele não fica em débito. E também nós vamos garantir misericórdia, porque senão o que cometeu o delito não teria esperança. Então nós somos a esperança para quem estava perdido e condenado, e nós somos o bálsamo e o refrigério para quem perdeu o que tinha investido. Então isso é possível na fidelidade. Então o pacificador, ele é o fiel da balança. Por isso que eu estava falando que como a balança, ela vai, se eu entender que os pratos vão receber cargas diferentes, então o fiel seria um mediador. Mas vai ter momentos em que o fiel ele tem que se deslocar no braço da balança para compensar o peso que está sendo colocado em um determinado lado. Então, muitas vezes ficava parecendo que Jesus estava do lado, quase... Por exemplo, quando Jesus ficava ao lado da prostituta, ficava quase parecendo que ele estava defendendo a prostituição. E quando ele vai lá na casa de um publicano, fica parecendo que ele está aprovando a desonestidade daquele cara. Então, quando ele revela misericórdia para um fariseu, fica parecendo que ele é alguém também corrupto naquilo que são os dogmas religiosos. Então, volta e meia, Jesus... E aí o texto de hoje vai falar bem sobre isso. Então, se o pacificador... A primeira coisa que o pacificador vai ter que sacrificar é a reputação. Ó, tá em tempo ainda. Se alguém quiser sair da aula agora, tá em tempo ainda. Que aí você vai ter desculpa, falar assim, não, mas eu não estava nessa aula, nem não sei o que foi falado, não. Então a primeira coisa que o pacificador vai ter que sacrificar é a reputação. Ele não pode contar com ser bem entendido. Ele tem que ser bem conhecido e extremamente mal entendido. Então é bom que as pessoas te conheçam exatamente quando elas não estão entendendo nada do que você está fazendo, não é bem? É melhor elas te conhecerem porque não te entenderam, ou te entender porque não te conheceram. Hein, Paulo, anota isso aí. Não, eu quero que você anote isso aí. Anote isso aí, porque isso é uma palavra que eu estou declarando para a minha vida. Viu? É melhor as pessoas não te entenderem porque te conheceram, do que elas entenderem porque não te conheceram. Então não queira se fazer entendido, queira se fazer conhecido, porque Deus nunca fez nada para ser entendido, mas Ele sacrificou todas as coisas para ser conhecido. E hoje as pessoas estão querendo ser entendidas, em vez de sacrificar tudo para serem conhecidas. Amém, meu irmão? Aí você pode falar, Jefferson. Entra aí. Você falando, Paulo, sobre essa questão da reputação, né? Como a gente sempre conversa muito sobre essa questão do empreendedorismo, enfim. Isso. E dentro dessa área tem muito essa questão da reputação, né? Então eu tenho conversado com muita gente, até hoje ainda a gente estava falando sobre isso aqui no escritório, sobre a reputação, né? A gente tem tido contato assim, com várias pessoas, vários profissionais, e a primeira coisa que eles falam assim, poxa, eu tenho tanta demanda de trabalho que eu não consigo mais trabalhar. Aí você fica pensando assim, mas então por que você não começa a ensinar outras pessoas? Exatamente. Né? A primeira coisa que essas pessoas elas falam assim, não, mas eu levei 10 anos para construir um nome, eu tenho uma reputação a zelar aqui, né? E aí me veio isso hoje, eu conversando com um líder aqui, nosso aqui,
falando, meu irmão, quem pensar em ganhar vai perder. Quem... Ô, Jeff, você tem condição. Se tem alguém que colocou a reputação dele em xeque, assim, total, foi Cristo, rapaz. Olha para quem que ele entregou o ministério dele. Exatamente. Entendeu? Então, quem nós estamos imitando? Quem está até hoje defendendo a reputação dele? Lúcifer. Lúcifer é o diabo defendendo a reputação de Lúcifer. Lúcifer só é Satanás porque ele está até hoje encasquetado de levar os direitos de Lúcifer no tribunal. Ele está com a causa pendente lá em nome do Lúcifer. Ele está até hoje lá com essa demanda luciférica, entendeu? Por isso que ele é Satanás em pessoa. Então, quem estende essa demanda da reputação, ele vai se distanciando de Cristo, rapaz. Ele vai se distanciando da sua sensibilidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos ter uma palavra de oração. Olha, eu estou muito alegre, viu, gente? Poder compartilhar. Sabe assim, a minha alegria, a minha gratidão é que a gente vai ouvindo, né, a voz do Espírito e vai entrando, né? E, sinceramente, a gente não quantificava que a gente estaria tratando um assunto tão relevante no momento histórico que a gente está vivendo. Aplicando. Não, meu Deus do céu, nós estamos vivendo... Os caras estão lá, filho. Tá aqui na aula. Põe aqui, ó, pessoal. Né? Gente, vai lá no Eduardo lá, porque ele conseguiu um jeito da gente ficar próximo lá. Vê a imagem do Eduardo aí, do grupo dele aí. João, olha lá, olha lá. fazer um comentário? Claro. Olha o grupo do Eduardo lá. Eles puseram uma tela com a minha cara lá e uma camiseta na mesa. Fala aí, Cristina. Pode falar, claro. Quando vocês estão falando aí, vocês estão falando como se o pacificador estivesse entre duas pessoas, né? Mas também pode ser que a gente esteja envolvido, em vez de eu ser a terceira pessoa, eu ser uma delas. Porque, por exemplo, quando Jesus falou assim, ó, se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. É o pacificador que faz isso. Claro, aí é até bom, foi excelente o seu comentário aí, porque é o seguinte, o pacificador ele não é nem uma terceira pessoa, nem ele é a segunda, ele é o espírito de todas as pessoas envolvidas, ele é a consciência. Uhum. Ele é a própria consciência de todo mundo, então se tiver 2, ele é a consciência dos 2, se tiver 20, ele é a consciência dos 20, se tiver uma multidão, ele é a luz. O pacificador é a luz. A única coisa que o pacificador não tem é direito de escolher uma parte. Ele é a luz, ele é a referência, ele é a baliza, ele é o poste fincado. O compromisso do pacificador é com a fidelidade de Deus. Ele só tem um compromisso, a palavra que o Pai empenhou com todos os seus filhos. Então o pacificador representa os interesses do Pai e não dos irmãos. O pacificador representa o coração do Pai para todos os irmãos. É o sal da terra e a luz. Pronto, é por isso que a Mateus 5, a bem-aventurança, imediatamente após falar da bem-aventurança, vai dizer o quê? Vocês são, não é vocês serão. Não é um convite, vocês gostariam de ser? Por isso que a conversa é pesada, porque ele não está dando uma opção. Não existe uma opção do cristão de querer estar engajado ou não. Não existe uma opção cristã de me envolver nas questões públicas, comunitárias, sociais ou não. Não existe isso. Só tem um jeito da pessoa fazer opção, ele pedir para ir embora desse mundo. Ele fala, então, eu não quero viver o evangelho, quero voltar para casa, isso me devolve. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. Jesus não expõe a bem-aventurança, depois foi, e aí, quem quer ser o sal da terra, põe o dedo aqui. Não é uma brincadeira de escolha. Onde foi que nós enfiamos na cabeça que a essência de Cristo é uma opção? Não, a essência de Cristo é uma submissão ao Espírito de Cristo que está em nós. Não ser um pacificador nas questões de conflito é rebeldia.
Por isso, a pessoa, quando ele não cumpre o seu papel pacificador, ele é o fomento da discórdia, ele alimenta a dissensão. Ele faz o papel do anticristo. Ele coloca peso aonde ele devia produzir equilíbrio. Ele desequilibra a relação. Ele desestabiliza o processo. Então, todo cristão, quando ele defende um interesse particular em detrimento daquilo que é o interesse do todo, ele é um fomentador de discórdia, ele é um incendiário, ele é um perturbador da ordem e não um transgressor. Então, uma coisa é eu ser o transgressor da desordem e não o perturbador da ordem. Então, muitas vezes eu estou me tornando um delinquente protagonista da desordem, em vez de ser o transgressor da desordem em favor da ordem. Então, o mundo está em caos, o mundo está em confusão. O mundo jaz no maligno. Então, eu preciso de um pacificador que venha transgredir a atual desordem em favor daquilo que o Pai ordenou para todos os seus filhos, a paz. Então, a paz foi uma ordenança, não uma sugestão. A paz seja sobre todos, sobre todos os filhos da paz. Por isso que Jesus falou que a saudação de todo filho de Deus, em qualquer ambiente onde ele chegar, é a paz de Cristo seja nesse lugar. Então eu sou um proclamador, eu sou o representante. O Filho de Deus é o representante da paz. Ele não é um defensor da paz. Ele não é um pregoeiro da paz. Ele não é um anunciador da paz. Ele é o representante da paz. Tanto é que se ninguém quiser trazer a paz que ele está trazendo, ela volta para ele. Então a paz é o patrimônio espiritual de todo filho de Deus. Então nós temos a autoridade da pacificação e não a possibilidade. Se as pessoas se submeterem à orientação de um filho de Deus, elas vão viver em paz. Porque vai ficar bom para todo mundo. No fim. Só não vai ficar bom para os rebeldes. Para os interesseiros. Pode falar aí, Marcelo. Marcelo levantou a mão. Você quer comentar, Marcelo? Boa noite, boa noite. Agora sim. Estão me ouvindo? Opa, claro, perfeito. Então, irmão, o que Deus tem ministrado é... Hoje eu sou um arrumador de rolo. Aqui a gente brinca assim. Porque o apaziguador, né, e o negociador é muito tênue, né? Exatamente. É muito tênue. Então, o pacificador é a pessoa que perde. Só está entrando em confusão. O pacificador, ele sai de uma confusão para entrar em outra. Então, isso já tem, assim, o Senhor me confrontado e tem sido muito bom, porque não dá para a gente tecer juízo, a gente tem que tecer justiça. Exatamente. A justiça é colocar ordem aonde tem a desordem. Por isso que a única coisa que vai ser juiz no coração do pacificador é a própria paz de Cristo. Seja a paz de Cristo. Então, a opinião, a reputação, entendeu? A repercussão, essas coisas não podem ser sua paz, tem que ser a paz de Cristo. Amém, Marcelo? A Nájila levantou a mão também lá. Pode falar, Nájila. Abre o microfone, pronto. Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Porque, assim, essa situação é muito... Você está falando de onde, Nájila? Eu estou falando de Anápolis. Aqui pertinho, Anápolis. Anápolis, cidade abençoada. Assim, essa questão do pacificador, né? A gente tem que ter em mente, nós como cristãos, como filhos, nós temos que ter em mente que nós vamos ser
mal interpretado, né? Foi a promessa que o Senhor Jesus falou para a gente, né? Vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, né? Então, a gente tem que ter essa verdade todos os dias, quando a gente se levantar, olhar para o espelho e falar, hoje eu vou ser caluniada. Porque para levantar a bandeira de pacificador, a gente vai ser mal interpretado, a gente vai, no meio de qualquer situação que envolva a sociedade, se a gente for infiltrar, pacificar essa paz, né? Ser pacificador do reino aqui na Terra, nós vamos ter, talvez, dependendo do lugar, principalmente, infelizmente, hoje na igreja, nós somos vistos até como rebeldes. Isso. E aí é uma situação muito delicada, que é só no espírito para nos dar esse discernimento e essa coragem. Porque eu creio que nós temos que ser corajosos no momento que nós vivemos hoje, corajosos de enfrentar o sistema, né? Que infelizmente... A primeira coisa que a gente tem que enfrentar, Nádia, é a nossa própria omissão, né? É o nosso próprio medo, né? De quais as consequências vão recair sobre nós mesmos. Então, enquanto houver medo, a gente não anda, não avança, viu? Já levantou também aqui a Fabiana. Levantou a mão também. Pode falar aí, Fabiana. Fala de onde, Fabiana? Eu sou Sininho, pastor. Estou em Cucatinha. Menina, que saudade de você. Olha isso, há quanto tempo. Olha, puxa vida, que alegria, viu? Gratidão. Gratidão, viu, Fabiana? Que bênção, que legal. Tudo bem na sua casa? Sim, está tudo bem. Eu queria dizer que Deus também tem falado isso comigo, sobre procurarmos a paz acima de todas as coisas, que sejamos pacificadores e que não respondamos na mesma moeda, ou seja, a vingança não é nossa, é do Senhor. Nós devemos vencer o mal com o bem, fazendo o bem, praticando o bem, e isso é que vai fazer com que o nosso inimigo veja o que é ser Cristo, né? O que é ser mesmo o que é correto, não é? O que é ser, porque se nós nos vingarmos na mesma moeda, se nós nos revoltarmos e descermos, vá lá, digamos assim, ao nível do nosso inimigo, entre aspas, porque às vezes pode até ser uma pessoa próxima, mas se nós mantivermos a nossa paz, a nossa calma, a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito, e evitarmos os conflitos, a pessoa, e continuarmos a fazer o bem, até que o carvão, né, ali as brasas de fogo encham a cabeça. Eu acho que, aproveitando o que você está falando aí, eu quero até aproveitar a sua fala aí para usar uma figura de linguagem. Não seria a gente descer ao nível do nosso opositor. Seria a gente descer ao nível do nosso Senhor para não subir no nível do nosso opositor, porque o nosso opositor acha que está por cima, entendeu? E aí Jesus venceu porque é aquilo que desceu. Então, quando você desce, você esvazia a ideia de poder do seu opositor. Então, quanto mais ele pensa que é preciso poder, mais esvaziado de poder a gente se torna. Então, é para fazer o opositor descer ao nível de Cristo, né? Porque o nosso opositor subiu ao nível de Deus. Então, ele queria subir até onde Deus está e nós vamos descer aonde Cristo se encontra. Então, esse é o pacificador, é aquele que está tão esvaziado de carência de poder que ele consegue descer ao lugar onde Cristo se encontra, porque ele não tem nenhuma intenção de subir aonde Deus está. Amém? Amém. Amém. Sim, sim, é isso mesmo, porque está em cima, porque está com orgulho. Né? Exatamente, ele está em si mesmado. Né?
Exatamente, e se a gente responde com orgulho, é um choque e a pessoa nunca vê o que é ser humilde, o que é ser Cristo na vida dela. Agora, a gente só vai saber se nós estamos vivendo verdadeira humildade, não é por achar que a gente é humilde, é quando a gente for humilhado. Então, o humilde só se revela humilde quando ele está sendo humilhado, amém? Fabiana, muito bom te ver aí, matar a saudade. Como é bom ouvir seu sotaque aí, o coração de vocês. Abração para toda a casa aí. Pedro, nós vamos ouvir o Pedro e depois a Belu, e aí a gente vai passar para a nossa aula. Esse papo hoje não termina aqui não, viu? Vou ter que marcar uma aula extra. Pode ser a Belu primeiro, já falei, depois eu tô com ela. Tá bom. Fala aí, Belu. Então, vou ser breve. Boa noite, amados. Quando eu te ouço falar, Paulo Júnior, eu me lembrei de 2 semanas atrás, nós conversando com o nosso filho, meu esposo e eu, sobre de quem nós somos, a autoridade que é em nós e, na verdade, a responsabilidade que temos, eu menciono assim, quem somos como representantes da paz, né, na Terra. Isso. Nós estávamos falando assim, e meu esposo trouxe uma colocação que viu, mais ou menos aquilo que você está falando. Era como que se antes, né, quando comecei no cristianismo e comecei a conhecer o Senhor, era como se eu antes estivesse num caminho longo e de repente fiz parte de um grupinho pequeno de pessoas que pensam diferente ao mundo. Hoje eu já vejo algo diferente. Eu vejo como que se nós estamos num caminho que é verdadeiro, né? Que é o único caminho, que é o caminho verdadeiro, e que as pessoas ainda estão presas em caminhos pequenos que são caminhos de engano. Então, quando a minha esposa estava falando e depois ouvindo você falar, dizia, a verdade é única, né? A verdade é essa, que Cristo é em nós, que nós somos nele, estamos nele. E essa é a verdade. E como tomar posse dessa verdade nos nossos corações ao ponto de saber que as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor é como se elas estivessem amarradas e presas em pequenos caminhos que estão enganando elas. E a gente tem que ter essa consciência. Eu estou consciente de que a verdade está em mim, né? Que é o Senhor na minha vida, que o Senhor está cada vez nos revelando cada vez mais, e que isso me faz ter misericórdia daquele que ainda está vivendo uma mentira e trazer ele para o caminho verdadeiro. Eu creio, Belu, que o nosso maior desafio é que religiosamente a gente vai pensando que a nossa vocação é pautar comportamento, sendo que a nossa vocação não é religiosa no sentido de pautar um comportamento. Essa foi a recomendação que Deus fez sobre vida e morte. Ele falou, não comam do fruto do conhecimento do certo e do errado. Então, a vocação de todo filho de Deus não é pautar um comportamento, é garantir uma direção. Que direção? A direção que leva da semente ao fruto. Ou seja, o nosso papel como cristão é garantir que toda pessoa que caminhar conosco vai se tornar a pessoa que ele foi feito para ser. E não que ele vai frequentar, às vezes, o mesmo rito que nós frequentamos. Então, o papel da igreja é garantir a caminhada e não a liturgia. E muitas vezes nós estamos como igreja fazendo todo o esforço para garantir a liturgia e não para garantir a caminhada, o deslocamento. O papel da igreja é garantir que todo homem e mulher chegue a estado de varão perfeito, exatamente para que ele não ande atrás de qualquer vento de doutrina. E aí nós estamos fazendo o contrário disso, nós estamos aumentando a nossa ênfase doutrinária e fazendo as pessoas crentes de doutrina e não caminhantes da verdade. Então, o nosso papel é que as pessoas tenham total maturidade para percorrer o caminho da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não é que eu vou ser devoto de um determinado dogma doutrinário. O que é a verdade? A verdade é que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho para que todos os homens se tornassem irmãos de Cristo e ele fosse primeiro de muitos irmãos. Então, qual é a verdade do Evangelho? É que Deus, lá na eternidade, pensou em ter uma família, onde nessa família nós teríamos irmãos de toda tribo, língua, povo, raça e nação, em que a mesa de Deus é a mesa da diversidade
dos povos, das tribos, das línguas e das nações. Então, ela não é uma mesa formada a partir de um determinado rito religioso que garante a permanência na mesa. Então, o que garante a mesa são os afetos e não os ritos. O que garante a mesa é o amor de um pelo outro e a disposição de um servir o outro, e não a doutrina que me tornou alguém com o direito de sentar à mesa. Então, a mesa nunca foi o direito de sentar, foi o privilégio de conhecer. Então, a mesa é para aqueles que querem conhecer e comungar. E aí, conhecer no sentido mais profundo e íntimo de conhecer. Quando a palavra de Deus diz, vocês não me conhecem, esse é o meu corpo que é dado por amor de vós, agora veja, porque isso aqui é uma coisa chocante. Quando a palavra de Deus está dizendo assim, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, esse é o meu corpo que é dado por amor de vós, o verbo que Jesus está usando ali, as expressões todas que Jesus está usando ali, é as expressões da relação íntima de um homem com a sua mulher, da mulher com o seu marido. Ou seja, é um conhecimento tal que vai fazer com que a gente tenha uma comunhão de natureza, de essência. Não é uma comunhão de contato, não é o prazer que um produz no outro, não é o atrito excitante, não é a esfrega, não é a forma como eu fico excitado, compensado, não é o cheiro que eu sinto, não, é a substância que eu entrego, e a relação é tão íntima na essência, na substância, que é capaz de formar uma outra pessoa de mesma substância e que agora carrega a expressão de ambos. É isso. Então, é essencial a gente entender que Cristo vem como ser celestial e ele se incorpora, ele encarna a condição humana para ter uma relação íntima com a igreja e agora formar um ser que tem essa comunhão do que é a natureza humana e a natureza divina. Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são filhos do homem e são filhos de Deus. Então, esse é o grande desafio. Essa é a pacificação daquilo que seria impossível aos homens, a pacificação da carne e do espírito que se tornaram inimigas. Então, quem é o pacificador? O pacificador é esse que entra nesse conflito do que é o interesse da carne na valência do direito e aquilo que de fato é o compromisso do espírito no exercício da responsabilidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Quem é esse filho de Deus? É esse que faz a pacificação, é esse que faz a reconciliação daquilo que deveria ser a nossa alma. E o que seria a nossa alma? A nossa alma seria o ponto de encontro de uma natureza humana carne, na qual Deus soprou uma condição espiritual. Então Deus soprou o espírito na carne e se formou a alma. Então a alma humana, ou seja, a única coisa que nos diferencia de todo o resto da criação é a alma. E a alma se perdeu na medida em que ela buscou exclusivamente o interesse e o direito da sua carne. E ela passou a ser uma alma que vindica o direito e não que representa a justiça. Ela deixou de conhecer o seu próximo e fez o seu próximo escravo do seu desejo, da sua cobiça e do seu direito. Então hoje nós usamos o nosso próximo para satisfazer uma carência, contemplar um interesse ou garantir um direito. Então muitas vezes a pessoa ela não ama o cônjuge, mas ela quer obrigar o cônjuge a dar para ela o casamento a que ela tem direito. Então ela não está triste pelo estado em que o cônjuge se encontra. Ela está magoada porque o cônjuge não está entregando para ela o casamento a que ela tem direito. Então isso tem nada a ver com o evangelho. Porque ela deixa de ser luz e passa a ser abismo. Na verdade, ela é um poço de escuridão reivindicando que o outro venha preencher suas carências. Um abismo atraindo outro abismo, em vez dela ser luz na escuridão do outro. Então, de que maneira eu vou iluminar a escuridão do outro? De que maneira eu vou ser sal para interromper os processos de corrupção na vida do outro e ainda garantir que o outro encontre o seu propósito e o seu destino? Amém? Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí vem a plenitude. Qual é o estado pleno? Lembra, a gente está insistindo porque esse estado pleno ele não é um estado pacífico.
ele é um estado pacificador. E aí, porque ele é um estado de confronto, então no exercício da vocação pacificadora, nós vamos ser perseguidos. Vai ter muito confronto. E perseguido por causa do direito? Não, por causa da justiça. E hoje eu percebo que muitas vezes a gente está confundindo o confronto beligerante do direito religioso e não o confronto espiritual do exercício da justiça. Então nós estamos confundindo um confronto religioso em que a igreja exerce o direito do culto e aí ela é perseguida no seu direito de cultuar. Sendo que quando Jesus fala de perseguição, ele não está falando da perseguição pelo direito de cultuar. Ele está falando da perseguição de quem confronta a injustiça. Amém? Então, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, por causa do quê? Da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Por isso que o justo viverá da fé. Então, a fé não é para alimentar a crença de que eu serei protegido do meu direito, eu serei contemplado do meu interesse ou satisfeito da minha necessidade. A fé não é a crença de que a necessidade será satisfeita, a fé não é a crença e a liturgia de que o interesse vai ser contemplado, e a fé não é a crença de que o direito vai ser respeitado. A fé é a certeza de que eu fui chamado para assumir a responsabilidade de que ainda que a necessidade não seja satisfeita, o interesse não seja contemplado e o direito não seja respeitado, o meu compromisso integral é com a justiça. E aí, a justiça é querer para os outros aquilo que a gente quer para a gente? É exatamente. Jesus fala, você quer um padrão básico, você quer alguma coisa que simples, porque o povo fala assim, me dá um exemplo prático. E aí toda vez que fala de prático, Jesus responde o todo. Você quer ser prático? Então faça isso de todo o seu coração, de todo o seu interesse. Isso é que é o prático. O prático do cristão é a integridade. O que é um cristão prático? É um cristão inteiro, ele se entrega inteiramente. E aí Jesus fala, quer resumir? Então é o seguinte, tudo que você for fazer, quer resumir toda a lei, quer resumir todas as práticas, entrega para o outro aquilo que você queria que fosse entregue a você. Pronto, resumiu. Então tenha com outra paciência que você queria que tivesse com você, tenha com outra longanimidade que você queria que tivesse com você, tenha com outro a medida esticada que você gostaria que as pessoas tivessem com você, tenha com outro a firmeza que você gostaria que as pessoas tivessem com você para você não se corromper. Então é isso. E aí, bem-aventurados serão vocês quando? Por minha causa. E aí, o minha causa é Cristo, não é crença. E a gente está confundindo. Minha causa, a defesa dogmática da liturgia Jesus. Não, amados, por minha causa o compromisso integral com a natureza Cristo. Eu vou falar devagar. Ser perseguido pela minha causa não é ser perseguido pelo meu empenho na preservação da liturgia Jesus. Ser perseguido pela minha causa, pelo meu nome, é ser perseguido e confrontado pelo meu compromisso integral com a natureza Cristo. Eu não abro mão de ser na vida de todo mundo a expressão Cristo de vida. Essa é a direção. Cristo é o caminho, não é a liturgia. Então nós não estamos aqui para garantir as práticas, a liturgia, nós não estamos aqui para garantir os dogmas, as estruturas, nós estamos aqui para garantir que a direção será preservada e as pessoas vão poder conhecer o Pai através da nossa vida. Amém? Por isso, alegrem-se, regozijem-se quando alguém, mentindo, disser alguma coisa contra você. Então, eu queria te falar uma coisa. Você está sofrendo algum tipo de injúria, calúnia, fica alegre. Você tinha que ficar triste se fosse verdade. Então, cuidado. Porque, às vezes, quando se fica triste, pode parecer que não é mentira. Porque senão você não estava triste. Então, às vezes, a forma como eu estou sendo afetado deixa claro de que eu não estou seguro. Porque eu fui afetado. Porque se eu estivesse seguro daquilo que
eu estou entregando, aquele comentário não me afetaria naquela proporção. Se me afetou, então é porque alguma coisa está aí fora de lugar. Amém? Então, isso não é um vocês serão. Isso não é que bom que vocês fossem. Isso não é um talvez vocês sejam. Não é um que bom que fosse, quem sabe será, ou talvez seja. Vocês são. Então a bem-aventurança não é uma possibilidade nem é uma alternativa. O homem bem-aventurado é a única condição de viver o evangelho. Então, quando a gente está falando aqui sobre espiritualidade redentiva, e o texto está aqui, ó, Jesus falando do que é a bem-aventurança, na sua essência subjetiva, o miserável, que é aquele original, sem acessório, sem acréscimos, sem adulteração, por isso ele é sensível, ele chora, por isso que ele é alguém manso, perseverante, né? Então essa pessoa, ele alcança, ele prevalece, e por isso ele é misericordioso. Por quê? Porque ele consegue ver a pessoa na sua condição essencial. Então, que como hoje é a nossa última aula do terceiro módulo, depois a gente só tem uma aula com convidado, então veja como é que é tremendo isso. Então eu tenho um aspecto subjetivo, invisível. Quando eu estou falando de subjetivo, não é alternativo, não, é o invisível. Então eu tenho o aspecto invisível da bem-aventurança, a essência. Qual é a essência? Bem-aventurados os miseráveis de espírito, ou seja, ele não tem nenhum tipo de acessório, ele não projeta a respeito dele mesmo nenhum tipo de expectativa. Ele é puro de essência, ele é original. Então, essa pessoa original, ele vai conseguir olhar para o outro sem expectativa. Porque ele vai conseguir conhecer do outro a essência que o outro não conhece dele mesmo. Tá vendo? Então, o miserável é misericordioso. E aí, o que chora, ele é o quê? Ele é limpo de coração, porque ele não guarda raiz de amargura. Ele não se ressente. Então, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque ele se compadece. E por que ele se compadece? Porque ele é miserável, ele é limpo. Né? E aí, ele vai lá e entrega isso. E aí, essa pessoa que é sensível, ele é o quê? Ele é manso, ele é perseverante, que ele chama aqui de os humildes. Por quê? Porque eles vão possuir a terra, eles vão perseverar. Eles não vão se deixar levar pelas circunstâncias. E esse cara que é herdeiro, ele é herdeiro por quê? Porque ele é pacificador. E aí, como pacificador, aquelas pessoas que são beligerantes, elas vão se destruir. Ele não tem que lutar pelo direito, porque os que lutam pelo direito vão se destruir, vai sobrar só os que lutam pela justiça. Então, quem luta pelo direito é uma raça em extermínio. Amém, irmão? Você escutou? Quem luta pelo direito é uma raça em extermínio. Ele não continua. Quem vai continuar? Os pacificadores. Por quê? Porque são filhos. Então quem vai herdar a terra? Os filhos. E não os que fizeram dela um direito. E aí, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Então está vendo que o que é a minha angústia? A minha angústia é o direito? Não, a minha angústia é a justiça. Qual que é a sua fome? O que nós estamos clamando? O que você quer ver? O direito prevalecendo ou a justiça sendo feita? Se essa é a sua fome, você verá isso. Se a sua fome é de justiça, você verá isso. Porque ainda que você seja perseguido, injuriado, ainda que a sua reputação seja colocada em xeque,
Ainda que eles tentem todo mal contra você, alegre-se e regozije, porque grande é a sua recompensa. Porque quem está garantindo você é quem te chamou. Então, pois da mesma forma que perseguiram os profetas, eles estão perseguindo você. Então, isso é um padrão. Essa luta, esse enfrentamento é um padrão. Amém, amados? Então, a gente não tem que se lamentar, a gente não tem que se condoer. A gente não tem que esperar essa condolência. Você não tem que esperar que as pessoas suavizem ou facilitem. Mas, por outro lado, você também não pode facilitar. Então, você é um poste ficado. É um poste ficado. Então, a corda vai esticar. Cristiano, você está com a mão levantada aí tem um tempo. Quer falar? Abre o microfone aí, pode falar, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Cristiano. Bênção ter você aqui, viu? Olha, eu vou ser breve. Esse final de semana, eu estive em um lugar, em uma montanha, e lá a minha equipe, ela era de intercessão. E num dado momento, a gente iria, o grupo, era um grupo pequeno, iria orar pelo nome e estavam entregando os seus medos. Eu ouvi de vários nomes, inclusive 2 pastores, o pastor mais novo e o pastor mais de o medo de assumir responsabilidade. Quando você está falando de pacificador, nesse momento, eu olhei para essas pessoas que vinham segurando em suas mãos a certeza de que eles iriam o controle. Eu peguei na mão do pastor, pedi para ele levantar a mão e abrir. Falei, pastor, eu nunca teve o controle. O controle nunca foi meu. Porque não estaria aí. Porque eu estou entendendo de pacificação. É dizer, levar para a pessoa que o confronto do que nós aprendemos com Cristo, com a palavra, ele nunca nos deu o controle. Ele sempre me deu para olhar para ele. Pedro andando sobre a água, enquanto olhava para ele, ele andava sobre as águas. Quando ele olhou a circunstância, ele afundou. Então, eu creio que pacificar é levar a pessoa ao lugar onde Cristo
tem para ela, e não onde ela deseja estar. Isso. E aí, é muito interessante o que você está falando, Cristiano, porque às vezes a gente pensa que o pacificador ele atua de forma externa. E o que Jesus usou como pacificador? É aquilo que eu entrego, é a oferta que eu faço à vida do outro. Então, quando eu entrego a minha vida, quando eu abro mão do meu próprio direito em favor do outro e ele comunga à mesa comigo, mesmo eu sabendo que ele pode ser um traidor, então, quando eu entrego a mesma coisa que eu entreguei para quem eu tenho uma relação boa, é a mesma coisa que eu entreguei para quem eu tenho uma relação ruim, isso vai gerar uma indução. Então, o pacificador, ele estabelece uma natureza justa, ou seja, ele incomoda pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Então, ele não é um comportamento imposto, ele é um espírito estimulado, inspirado. Então, o pacificador, ele mais inspira pelo seu sacrifício do que controla pelo seu esforço. Então, muitas vezes, nós estamos num esforço de controlar e, com isso, a gente não está inspirando e nem orientando a transformar. Então, o pacificador, ele é um orientador, ele é um estimulador, ele é um inspirador de transformação e não um controlador de mudanças. E muitas vezes eu estou controlando as mudanças em vez de inspirar a transformação. Isso é uma coisa que eu creio que todos podiam assim gravar mesmo no coração. Quem é o pacificador? Ele é o inspirador de uma nova natureza. Ele revela o que é ser um filho de Deus. E quem vê o Filho de Deus vê o Pai que o enviou. Então, a natureza, a principal característica, e quando eu falo principal, não é porque não é uma hierarquia de características, não. A mais essencial é principal no sentido do princípio, né? Por isso que seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, e a paz de Cristo guardará a vossa mente e vossos corações. Então, a paz de Cristo seja em vocês e com vocês. Então, a anunciação, o que é o reino de Cristo? É um reino de paz. Por isso que o Filho de Deus é conhecido pela sua paz. Então, quando eu estou falando de uma característica principal, é porque para onde vai caminhando, ou seja, então a bem-aventurança ela vai levar a pessoa a ser uma pessoa em paz. Por isso que quando Jesus vai se despedir, ele não deixa outra coisa. Ele diz, nesse mundo vocês terão dificuldades, mas eu não vou deixar poder para vocês enfrentar a dificuldade, eu vou deixar paz. E às vezes a gente fala, não, Jesus, mas não é o que a gente queria, por que o Senhor não deixou poder? Eu falo, se eu deixasse poder, vocês matavam uns aos outros, então eu vou deixar a paz, para vocês morrerem uns pelos outros. Então, se Jesus tivesse deixado poder, não ficava ninguém. Mas como ele deixou a paz, a esperança para todos. Porque agora a gente tem paz para morrer, a gente tem paz para ter a reputação questionada, a gente tem paz para não ser entendido, a gente tem paz para não ser ajudado, a gente tem paz para não ser compreendido, mas a gente tem a paz de quem já conheceu. Então nós já conhecemos, nós somos em Cristo, a paz de Cristo é que vai balizar isso. Então por isso que a anunciação de Cristo começa na paz. A paz seja sobre todos os homens. E ela termina na paz. Nesse mundo tereis aflições, mas eu estou deixando a minha paz para vocês. Então Jesus veio para fazer filhos da paz. Que paz? A paz de quem conhece a fidelidade de Deus. E quem conhece a fidelidade de Deus é ministro de misericórdia para quem podia ser condenado, e é ministro de bondade para quem está se sentindo prejudicado. Então, nós somos a dádiva e o dom para quem foi lesado, e nós somos a esperança para quem foi condenado. Então, e aí essa é uma posição desafiadora, porque muitas vezes vai parecer que você é amigo do meu inimigo. E não. É por ser seu amigo que eu sou ministro de paz na sua vida, para que você não seja contaminado pela raiz de amargura.
Por isso que no que depender de nós, não dos outros. Então agora vamos concluir a nossa aula hoje, lendo lá em Hebreus, né, no capítulo 12, no que depender de nós, não é no que depender dos outros, é no que depender de nós. Nós temos paz com todo tipo de gente, nós temos paz com todos os homens. Não é no que depender dos outros, é no que depender de nós, né? Então a gente vai ser ministro dessa realidade. Há um esforço. Então, Hebreus 12, 14. E vivam em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero concluir a aula de hoje como uma coisa redentiva, e a gente pensa que santidade é o comportamento que me dá o direito de ver Deus. Não, santidade é a paz de coração de quem já viu. Então, a principal característica de uma pessoa santa é a paz. Não é a falta de angústia, não é a falta de sofrimento. Então, a santidade não garante tranquilidade, a santidade não garante que você vai ser bem compreendido, a santidade não garante satisfação, a santidade não garante muito menos felicidade. Não há um homem, nem uma mulher que, tendo compromisso com a santidade, foi feliz. Mas é a alegria de viver em paz, sabendo que você está sendo fiel ao seu chamado, à sua vocação. Então, essa é a paz. Então, ele diz lá, então, porque sem essa santidade ninguém verá. E esse texto muitas vezes foi interpretado se eu não for santo, eu não verei. Não. Se eu não for santo porque vi, ninguém através de mim verá. Então a santidade não é para que eu veja, a santidade é porque eu vi. Então, porque eu vi a santidade do meu Pai, isso trouxe ao meu coração a paz, de que eu não dependo das circunstâncias, mas eu sou filho dele, e agora em paz, fundamentado na sua fidelidade, eu sou um instrumento de bondade e misericórdia. E aí, no que depender de nós vamos guardar o nosso coração, para que nenhuma raiz de amargura brotando contamine a muitos. Amém? Posso só dizer uma coisa? Pode, claro, Fabiana. É que, às vezes, eu acho que nós não somos tão misericordiosos com os outros, porque nós não recebemos ainda a misericórdia de Deus para connosco, porque nós, naquela área que o outro está a falhar contra nós, se calhar até somos mais fortes. Exatamente. Mas temos outras áreas fracas que o Espírito Santo convence-nos, e é isso que nos faz, depois de ser nós próprios, saber quem somos, não é? E ser nós próprios, independentemente do que o outro é connosco. E é essa constância, é essa consciência de que eu sou falho e que o outro também tem o direito de ser falho, não é? Também é falho como eu. Quando eu conheço os meus pecados e recebo misericórdia de Deus, eu também consigo perdoar o meu irmão, porque... Que começa lá no Bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque, o que é esse pobre de espírito? Não é uma pessoa lamuriosa, não é aquela pessoa frustrada, aquela pessoa que não vê virtude em nada, não. O pobre é aquele que não alimenta nenhum tipo de expectativa a respeito dele mesmo. E, consequentemente, ele não vai alimentar nenhum tipo de expectativa a respeito de ninguém. Então, por isso que ele é sensível. Quando ele vê alguém pecando, ele não fica ofendido, ele fica sensível àquilo, porque ele conhece o outro também na sua originalidade. Então, já pensou que coisa maravilhosa você olhar para todo mundo e falar assim, Deus, me mostra a planta original dessa pessoa e não as reformas que já foram feitas. Já imaginou você olhar para todo mundo e ver nele o desenho original, eu poder olhar para o Murilo e falar assim, Deus, me revela o projeto original do Murilo para que eu possa ajudar ele a tirar dele todas essas adaptações, todos esses acréscimos que foram feitos no projeto e que está tornando a vida dele tão difícil. Amém?
Meu amigo Sérgio Araújo, você levantou a mão aí, benção demais, rapaz. Boa noite, meu irmão. Graças e paz aí a todos. E privilégio estar participando dessa mesa preparada para pacificadores, né? Amém. Que nós sejamos pacificadores em tudo aquilo que a gente puder trazer a paz, porque o mundo está precisando muito disso, né, Paulo? Meu Deus. Não precisa de outra coisa, né? Se a gente for pensar, não precisa de outra coisa. As pessoas hoje estão preferindo construir muros do que construir pontes. Exatamente. As pontes pacificam, os muros dividem. Dividem. E os muros foram derrubados. Na verdade, elas não estão nem construindo, elas estão reconstruindo. Reconstruindo. Aqueles muros que a gente derrubou, está sendo construído, porque o muro, a função dele é proteger. A função dele é dar uma pseudo-segurança para as pessoas. E essa pseudo-segurança é que anda afastando as pessoas e dificultando as pessoas de pacificar. Um dia um irmão me perguntou, Paulo Júnior, por que você está em cima do muro? Eu falei, qual muro? Aquele que Jesus derrubou? Então, tipo assim... Mas eu queria trazer para hoje aqui, Paulo Júnior, porque tem tudo a ver com o que você está falando, é o que está acontecendo aí no mundo, né? Essa guerra da Ucrânia com a União Soviética, essa guerra maluca aí do território, e entra aí agora o algoz da maioria dos brasileiros, que chama-se Trump. Eu quero só fazer uma pergunta para você. O Trump é um pacificador? Não. Eu vou aproveitar a sua fala aqui e vou assumir um risco público. Tá bom? E não é novidade. Ou o Trump é um negociador? Não, eu vou dizer quem seria o pacificador. Vamos imaginar a história da humanidade? Vamos comparar a história da humanidade com a parábola do pai que tinha 2 filhos. Então eu tenho o velho mundo. O velho mundo ele vem sendo formado a partir de uma cultura oriental, asiática, europeia. Então ele sai lá do Oriente, entra pela Ásia, África, e aí quando eu estou falando da Ásia, eu estou incluindo o continente africano, e aí a Ásia vai até a China, Japão, tudo lá, Ásia Menor, Ásia Maior, Ásia Oriental. Então, depois da Ásia, assim que alcançou toda a Ásia, a palavra de Deus diz que assim que rompeu Jerusalém, Judéia e Samaria, assim que Paulo entrou em Éfeso, ele alcançou toda a Ásia. E, consequentemente, a partir da Ásia, ele alcançou a Europa. Aí a Europa viveu tudo que era possível viver em termos da evolução do que era possível ser conhecido do Evangelho. Então, a Europa viveu o Evangelho em todas as suas formas e práticas, seja ele romano, seja ele protestante. Mas romano ou protestante, essa forma de viver a espiritualidade não libertou, né, a humanidade completamente do seu legalismo, do seu senso de direito. Então, o Evangelho ia fazendo reformas, mas ele muito rapidamente voltava à lei. Então, é bom a gente lembrar que, do mesmo jeito que o mundo foi dominado por uma égide de controle pela sede romana, quem patrocinou a escravidão da humanidade de modo global foi também os países reformados. Quem protagonizou o maior escândalo da era moderna, que foi a Segunda Guerra Mundial, foram países protestantes. O que acontece? Esse mundo velho atravessou a fronteira e já na velhice pariu 2 filhos, o mais velho, a América do Norte, e o mais novo, a América do Sul. A América do Norte representada pelos Estados Unidos e a América do Sul representada pelo Brasil. A América do Norte teve o privilégio de ser formada a partir da fé europeia de maneira mais original, então teve lá uma formação protestante, reformada, sem nenhum tipo de dualidade ou conflito. Então é como se fosse o filho mais velho que fez tudo certo e por isso tem mais direito que os outros. Já a América do Sul foi uma coisa assim mais misturada, né? Teve um sincretismo maior, não teve assim, uma padronização tão forte, e é como se fosse o filho mais novo que fez tudo errado e que precisava de arrependimento.
Só que esse filho mais novo, quando ele volta para o pai, ele volta pensando que ele tem que ser aceito pelo serviço que ele presta. Então agora eu vou fazer um desenho geopolítico para você. Onde estão agrupados o velho mundo? O velho mundo está agrupado num conselho político, financeiro, político econômico, representado pela cultura russa, né, otomana lá, aquele povo lá, aquelas culturas todas lá. Está representado pela China, cultura asiática, está representado pelo mundo árabe, saudita, e está apresentado pela Índia. Então, o mundo velho europeu está todo agrupado. Qual é o único participante desse velho mundo que não fazia parte dele, está lá quase que como um intruso, e às vezes a gente não sabe explicar por que ele está lá? O Brasil, como filho que é mais novo. E aí a gente tem a tendência de achar que lá no BRICS, quem está é o Lula, e não é o Lula, é o Brasil. O Lula está no BRICS porque é Brasil, e não o Brasil está no BRICS porque é o Lula. Então, poderia ser qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro que estivesse presidindo o Brasil nesse momento seria o Brasil no BRICS. E o BRICS é o quê? É o velho mundo querendo encontrar e reencontrar seu propósito na vida. E quem está do outro lado confrontando tudo isso? O novo mundo na figura do filho mais velho, que porque fez tudo certo, acredita que tem mais direito que todo mundo e começou a taxar todo mundo no direito à vida. E quem é a pessoa colocada para fazer a pacificação? O Brasil. Então, em tese, quem seria o pacificador hoje? O Brasil. E não faria pacificação defendendo o seu próprio direito. O problema é que agora o Brasil está entrando nessa parada aí para defender o próprio direito, como se esse direito tivesse que ser defendido perante o irmão mais velho. Sendo que nós fomos levantados... Não defendeu a justiça. A justiça está defendendo o direito. Então o Brasil seria um excelente pacificador se ele defendesse a justiça, se ele fizesse uma reconciliação daquilo que são os interesses de todos e não o interesse próprio de cada um. Então está virando um tribunal do direito, assim como no Brasil. O Brasil hoje perdeu a referência da justiça para ter uma referência despótica do direito. Então hoje o nosso cenário de justiça não faz a defesa da justiça. O nosso cenário de justiça hoje no Brasil faz a defesa do direito e pune com direito de punir e não com a responsabilidade de fazer justiça. Então hoje os nossos juízes, os nossos magistrados, os nossos políticos todos estão escravizados à ideia de que a justiça é o direito de punir em nome do direito e não a responsabilidade de fazer a justiça em nome da paz. Então, vamos orar para que, quem sabe, o Brasil não acorda, até porque quem será o B do Brasil no BRICS o ano que vem? É uma boa pergunta? É uma boa pergunta. O B do BRICS vai continuar lá. O país que está lá liderando o velho mundo, na possibilidade de fazer uma reconciliação mundial, vai continuar sendo o B de Brasil. Quem será o brasileiro pacificador? Como um dia um brasileiro foi o pacificador devolvendo Israel para a Terra Prometida, como um dia um brasileiro foi o primeiro a assinar o documento da ONU em favor da paz. Será que não está na hora da gente recuperar nossa vocação de sermos pacificadores e não de ficar aqui como escravo bem-sucedido, reivindicando o direito de ter vez, em vez de assumir a responsabilidade de ter voz? Amém? Amém. Agradeço a sua pergunta, meu irmão. Não tinha uma forma mais bendita da gente terminar essa reflexão com a sua pergunta ousada e a minha disposição aqui. Você sabe que eu não ia fazer. Eu sei. Eu entrei para fazer outra pergunta. Eu sei. O Espírito Santo falou comigo aqui. Eu sei, meu irmão. Acho que é o tema que a gente está vivendo. E é porque eu e você temos partilhado essa dor
Você tem essa herança, você é filho de um pacificador, Sérgio. Amém. Eu quero aproveitar aqui na frente de todo mundo e evocar isso. O seu pai deu a vida em favor da paz. Amém. Muitas vezes ele sofreu o dano de não compreender nem ele mesmo. O pacificador, às vezes, ele vai ficando sozinho, aí chega um ponto que nem ele entende ele, sabe? Fica parecendo que ele é só um teimoso. Por isso que ele precisa de amigo. Amém? Amém. Todo pacificador precisa de um amigo, que mesmo não entendendo, fala assim, não, fique em paz, nós estamos juntos. Só para falar isso já ajuda, tá bom? Sério. É verdade. Então você tem uma herança de pacificador, você é um homem pacificador. Amém. Né? Então, que o Senhor te fortaleça a todos aqui. Tempo maravilhoso, um grande privilégio estar com você. Mas eu quero aproveitar o Sérgio aqui na tela e dizer que o Sérgio lidera aqui na nossa paróquia o movimento Homem ao Máximo. Nós estamos recomeçando, vai ter de novo agora uma nova turma aí no segundo semestre, e a gente sempre abre inscrições para online. Turmas online. Eu não sei se a nossa turma online já foi completa. Temos ainda 3 vagas. 3 vagas na turma online, então se você é homem aí, quer participar do nosso grupo online aí de Homem ao Máximo, então você posta alguma coisa lá no grupo e a gente vai conseguir te informar aí de como fazer isso, tá bom? Que o amor do Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, em todo e através de todos. E que o Senhor, nosso Deus e Pai, faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Jesus. Até mais. Amém. Valeu. Boa noite a todos. E paz. A paz seja com todos. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado. Valeu.